Então, gente, como eu havia prometido para vocês, eu vou dar continuidade à explicação da sequência de atividades 3 do Caderno do Aluno Aprender Sempre, que vai da página 35 a 42, a partir aqui da aula 4, que foi onde a gente parou por conta que era uma aula só, não deu tempo para a gente dar prosseguimento, tá? Para ficar tudo em dia, para não correr o risco de atrasar. Eu vou dar então a continuidade aqui. Na aula 4 vai falar sobre a circulação de fake news. E o objetivo dessa aula era fazer análise de um texto em busca de informações. Pretendia interagir com vocês através desse texto, mas como isso não vai ser possível, eu vou fazer a leitura do texto e vou encontrar algumas informações nele de acordo com as perguntinhas que tinha lá no caderninho. Então, lembrando que essas informações, gente, é o que eu espero de vocês quando vocês lerem um texto e vocês consigam encontrar essas informações. As perguntinhas vão estar no próximo slide. Então, primeiro eu vou fazer a leitura do texto e aí vamos tentar encontrar as respostas aqui. Uma dica, gente, para não precisar ficar olhando a pergunta e procurando a resposta no texto, é vocês irem circulando no texto aquelas informações que vocês já forem achando importante. Isso é uma técnica, tá, de encontrar informações no texto, que seria legal se vocês começassem a praticar. Então eu vou tentar fazer isso aqui, acionando a canetinha aqui, e vou tentar ir circulando algumas informações que eu achar importante no texto, tá bom? Vamos para a leitura? Estudo identifica principais fake news relacionadas à Covid-19. Conduzido pelas pesquisadoras da Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP Fiocruz, Cláudia Galhardi e Maria Cecília de Souza Minayo, um recente estudo identificou as principais fake news relacionadas à Covid-19, recebidas pelo aplicativo Eu Fiscalizo entre março e maio no país. Segundo Cláudia, além de colocar vidas em risco, a disseminação de notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus contribui para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública, bem como enfraquece as medidas adotadas pelos governos no combate à doença. Por isso, a importância da realização de estudos sobre a temática. Precisamos redobrar a atenção ao receber informações nas redes sociais, que não apresentem a fonte oficial e fazer uma leitura crítica antes de compartilhar qualquer conteúdo, alerta a pesquisadora. A primeira etapa da pesquisa, que fez um balanço das denúncias de notícias falsas recebidas entre 17 de março e 10 de abril, revela que 65 delas ensinam métodos caseiros para prevenir o contágio da Covid-19. 20% mostram métodos caseiros para curar a doença. 5,7% se referem a golpes bancários. 5% fazem menção a golpes sobre arrecadações para instituição de pesquisa. E 4,3% se referem ao novo coronavírus como estratégia política. A segunda fase do estudo, realizada entre 11 de abril e 13 de maio, aponta que entre as fake news notificadas pelo app, 24,6% afirmam ser a doença uma estratégia política. 10,1% ensinam métodos caseiros para prevenir o contágio do novo coronavírus. 10,1% defendem o uso da cloroquina e hidroxicloroquina sem comprovação de eficácia científica. E 7,2% são contra o distanciamento social. Os resultados referentes ao intervalo entre abril e maio também mostram que
5,8 das notícias falsas ensinam métodos caseiros para curar a Covid. 5,8 afirmam que o novo coronavírus foi criado em laboratório. 4,3 declaram o uso de ivermectina como cura para a doença. 4,3 são contra o uso de máscaras. E 2,9 difamam os profissionais da saúde. Ainda entre os meses de abril e maio, foi constatado que entre as fake news denunciadas, 2,9 são contra o uso de álcool em gel. 2,9 declaram... Então, aqui de novo, abril e maio. 2,9 são contra o uso do álcool em gel. 2,9 declaram que o novo coronavírus como teoria conspiratória. 1,4 são relacionadas à difamação de políticos. 1,4 declaram ter a causa do óbito de parentes alteradas pela Covid, causa do óbito. E 0,4 consistem em charlatanismo religioso com tentativa de venda de artefatos para a cura da doença. O estudo também aponta que 15,9% das fake news, 9%, se referem à Covid-19 como uma farsa, durante todo o período analisado, entre 17 de março e 13 de maio. Em abril, as pesquisadoras da NSP Fiocruz realizaram um estudo que identificou as mídias sociais mais utilizadas para a propagação de fake news relacionadas à Covid-19, notificadas pelo aplicativo. Então, gente, esse foi o texto e eu tentei ali sublinhar as principais informações dele e vocês viram que esse texto ele está falando sobre as fake news que são relacionadas à Covid. Então, tem muita fake news que rola ainda hoje sobre a Covid. Interessante perceber que teve fake news que duraram por um tempo, cerca de um mês, depois já não... pouco se falava dela, a gente vê pelas porcentagens ali do texto, e em alguns momentos desapareceu essa fake news porque apareceram novas, mas sempre sobre o mesmo tema do coronavírus. Então a gente vê do começo ao fim algumas fake news relacionadas ao tratamento de outra forma que não seja médico da Covid. Nós vimos que teve fake news sobre a cura da Covid e chegou uma hora lá no finalzinho, que até chegaram a dizer que a Covid era uma farsa, né? Era um charlatanismo religioso, era uma teoria da conspiração, era um vírus criado em laboratório e em algum momento se disse que o vírus nem existia. Era só para deixar a população em alerta, deixar a população amedrontada. Então a gente vê aí quantas fake news circulam ao redor da Covid-19, né? E o perigo que isso tem. Agora a gente vai para a parte da análise de texto, que são as perguntinhas que teriam ali no caderno Aprender Sempre, ok? Agora então, fazendo a comparação, né, gente? Eu coloquei o textinho aqui de novo com aquelas anotações que eu fiz no slide anterior. E agora eu vou tentar responder essas perguntinhas aqui. Lembrando então que essas 3 primeiras perguntas, a gente pode encontrar a resposta dela no texto. E a quarta pergunta, a resposta dela é pessoal, tá? Então, começando pela primeira. Cláudia Gagliardi aponta para 2 consequências em relação à disseminação de fake news a respeito do coronavírus. Aponte-as. Então, gente, vocês perceberam que eu sublinhei o nome Cláudia Gagliardi aqui já no texto. Então, segundo Cláudia, aí fica fácil de encontrar. Então, essa pergunta está falando de 2 consequências para a disseminação de fake news a respeito do coronavírus. Então, segundo Cláudia, além de colocar vidas em risco, seria uma coisa, né, que a disseminação de notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus contribui para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública. Gente, vocês perceberam que na própria perguntinha me aponta onde no texto vai estar a resposta? Ó. Consequências em relação à disseminação de fake news a respeito do novo coronavírus. E no próprio texto, olha o que está escrito aqui. Ó.
disseminação de notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus. Olha lá, disseminação, a palavrinha está aqui. Fake news, notícias falsas, né? Está aqui a palavrinha. Novo coronavírus, né? Está aqui. Então, essa própria pergunta me aponta para a resposta no texto. Agora que eu achei aonde vai estar a resposta, eu tenho que dar uma olhadinha de novo. Ó. Duas consequências. Então, ela vai começar a falar das consequências aqui. Ó. Primeira consequência, contribui para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde pública. Vírgula, vai falar a segunda, bem como enfraquece as medidas adotadas pelos governos no combate à doença. Então, segundo essa autora, duas consequências em relação à disseminação de fake news a respeito do coronavírus é, primeiro, tira o crédito da ciência e de instituições globais de saúde pública e, segundo, enfraquece as medidas adotadas pelos governos no combate à doença. Pronto, respondi a primeira perguntinha. Vamos para a segunda agora. Qual a orientação de Cláudia para combater as fake news em relação ao coronavírus? Eu diria que a palavrinha-chave aqui dessa pergunta é orientação. Será que, ainda continuando falando da Cláudia, será que a gente tem alguma coisa aqui que aponta para essa palavra? Vamos ver? Continuando o texto. Por isso a importância da realização de estudos sobre a temática. Precisamos redobrar a atenção ao receber informações nas redes sociais que não apresentam a fonte oficial, fazer uma leitura crítica antes de compartilhar qualquer conteúdo, alerta a pesquisadora. Perceberam, gente, que aqui, nessa segunda parte aqui desse parágrafo, nós temos aqui as aspas, indicando que isso daqui é uma fala da autora. Ela falou diretamente, é um discurso direto. Essas aspas aqui indicam, então, que a autora está falando por si mesma. Qual a orientação de Cláudia para combater as fake news? Ela vai dar a orientação aqui, ela vai falar por si mesma. O que precisa fazer? Redobrar a atenção no recebimento de informações nas redes sociais, olhando para a fonte, como o João tinha comentado no comecinho da aula pelo Meet hoje, e fazer uma leitura crítica. Eu também dei essa dica, que é fazer aquela comparação, né? Não acreditar só em um lugar, só ler um tipo de texto, só ler, tirar informação de um só lugar. É você comparar as informações de outros lugares, os números de outros lugares, ok? Então, essa é a resposta da perguntinha B. E agora, a resposta da pergunta C. Nas 3 fases do estudo desenvolvido pelas pesquisadoras, aponte informações falsas, fake news, a respeito do coronavírus. Gente, essa pergunta parece muito fácil de responder, mas tem que tomar um cuidado, tá? Porque, apesar dela não estar por alternativa aqui, pode cair um tipo de pergunta assim nas provas. E aqui está falando, olha, nas 3 fases do estudo desenvolvido pelas pesquisadoras, aponte informações falsas a respeito do novo coronavírus. Então aqui você vai apontar informações falsas a respeito do coronavírus, mas não pode ser de um parágrafo só, não pode ser de uma fase só da pesquisa. Tem que ser pelo menos uma informação de cada fase da pesquisa, uma notícia falsa de cada fase da pesquisa, tá? Aí esse cuidado, porque a pergunta aqui não é só assim, ó, aponte informações falsas a respeito do novo coronavírus. Está querendo saber nas 3 fases do estudo. Por isso que eu sublinhei aqui, ó, tem a primeira etapa, a segunda etapa do estudo e entre os meses de abril e maio, que é a terceira etapa, tá? Então, tem 3 etapas do estudo. Eu vou tirar uma fake news de cada etapa. Aí pode ser qualquer uma aqui, sendo pelo menos uma de cada etapa. Então, vamos olhar aqui a primeira. Ó. Cloroquina e hidroxicloroquina prevenir o contágio do novo coronavírus. Essa já é uma informação falsa, dessa primeira etapa, da segunda fase, desculpa. Agora, da primeira. Vamos olhar aqui, ó.
Métodos caseiros para prevenir o contágio da Covid-19. Uma informação falsa aqui da primeira etapa. E agora indo para a terceira, né, que eu acabei começando pela segunda. Vamos ver uma informação falsa aqui, ó. Eu já tinha até sublinhado no texto. Então, por exemplo, causa do óbito de parentes alterada para Covid-19. Então, muitos casos aí, né, que circulam dizendo que alguma pessoa tinha morrido de outra causa, só que o médico, ele depois no atestado lá, ele colocou que foi por Covid-19, porque saiu uma história de quando um estado relata muitas mortes de Covid-19, o governo federal ele manda mais dinheiro para aquele estado, para dizer que então estavam mentindo as causas do óbito das pessoas, só para o governo receber mais dinheiro, o governo estadual receber mais dinheiro do governo federal para tratar supostamente a Covid, né? Então, isso daí é uma notícia falsa também, né, gente? Os médicos têm uma grande responsabilidade, eles não podem ficar cometendo esse tipo de atrocidade, né? E imagina os familiares, se isso fosse verdade, gente, quantos familiares revoltados não ia ter na televisão, procurando os meios de imprensa para fazer as denúncias, né? Então, no caso aí, aparecer uma notícia só sobre isso é muito estranho. 2 notícias é estranho, precisa ser investigado, ok? Então, apontei aqui uma informação falsa, uma notícia falsa de cada fase aqui do estudo desenvolvido. E por último, gente, essa perguntinha aqui é resposta pessoal. Então vamos lá. Que consequências a disseminação de notícias falsas sobre o coronavírus pode causar? Então, gente, imagina, pessoas que veem métodos caseiros de curar o coronavírus. Descobre que está com corona, mas não vai no médico, porque ele leu lá que um chazinho já vai curar o coronavírus. E ele fica tomando chá e vai acabar falecendo, porque não vai fazer efeito nenhum. Ou esses remédios, hidroxicloroquina, ivermectina, que tratam o coronavírus. Ele vai tomar esses remédios acreditando que está se curando do coronavírus, mas não vai ter resultados também comprovados. Então, ele pode vir a óbito também. Ou até mesmo casos de pessoas que acreditam que o coronavírus é só uma manobra política, uma farsa, uma invenção. Essa pessoa não vai se cuidar, não vai usar máscara, não vai usar o álcool em gel, não vai lavar a mão com frequência e ela pode então contrair o coronavírus e até outros vírus, né? Que podem ser transmissíveis pelo ar ou pela falta de higiene, tá bom? Então, esse aqui foi o resuminho dessa aula aqui do caderninho Aprender Sempre. Agora, nós vamos para o resuminho da aula 5, que se chama Detetive Buscando Fake News. Então, gente, uma das informações ficou bem aqui próximo da onde está a telinha do vídeo, né? Mas não tem problema, eu vou falar dessas que eu estou conseguindo visualizar agora e depois vocês vão reparar a última aí, informação para vocês vai aparecer, porque na hora de editar o vídeo eu consigo puxar essa imagem um pouquinho mais para cima, mas para mim aqui não está aparecendo, porque enquanto eu estou gravando eu estou vendo o meu vídeo também e o meu vídeo ficou bem em frente à informação que seria aqui a última informação desse cartaz, tá bom? Por isso eu não vou falar dela, vou falar das outras. Mas a perguntinha aqui, o que eu espero que vocês saibam antes mesmo de olhar para esse cartaz é: quais critérios você utiliza para saber se uma notícia é falsa? O João tinha falado na aula que ele usa a fonte, né? Ele percebe a fonte, mas tem algumas outras dicas aqui de como identificar notícias falsas, tá? Considerar a fonte é uma delas, ó. Segunda, leia mais. Quanto mais você lê, quanto mais fontes você pesquisar, mais próximo da verdade você vai estar. Porque ainda que o jornalista ele seja muito responsável, ainda que o órgão que ele trabalhe, né, o canal que ele trabalhe, o jornal que ele trabalhe, seja um jornal muito cuidadoso, pode acontecer de ele passar sem querer uma informação não completa, uma informação não adequada. Então, houve uma testemunha que mentiu
Então, é necessário, gente, sempre comparar informações. Então, esse leia mais significa no sentido de você procurar pesquisar, saber mais sobre certas informações. Gente, e uma dica: tem informações que nem vale a pena ficar correndo atrás de muitas fontes. Se você perceber que é uma informação que nem vale a pena ficar correndo atrás de muitas fontes, nem considere isso como uma informação importante para a sua vida, tá? Então, procure pesquisar, ler e comparar coisas que são importantes para você, fazem sentido para você, vão ter vão somar na sua vida, né? Vão ter algo que vai te ajudar a se desenvolver, né? Tanto profissionalmente ou como pessoa, né? Verifique o autor. Além da fonte, é importante saber quem é que escreve. Se é uma pessoa, por exemplo, se um texto de um jornal é um jornalista mesmo que escreveu. Porque, gente, é diferente quando um especialista ele está falando do assunto dele, né? Ou alguém que não tem nada não sabe nada daquela área está falando de um assunto. Então toma cuidado com aquelas pessoas que são palpiteiros, palpita sobre tudo, fala sobre tudo, se acha um especialista sobre tudo e na verdade não sabe de praticamente nada. Então é diferente. Se for falar de língua portuguesa, o professor Rafael tem autoridade para falar de língua portuguesa, mas se for falar sobre política, talvez eu não tenha tanta autoridade como um político ele pode ter, ou um pesquisador político pode ter, tá? Então verifique o autor sempre que você for ler um texto. Fontes de apoio. Normalmente, hoje em dia, gente, quando se faz uma pesquisa, quando se faz um, uma matéria, uma reportagem, hoje em dia as pessoas já não pesquisam tudo por elas mesmas, elas fazem fontes de apoio, ou seja, eu vou criar uma informação e a partir dessa informação eu vou consultar pessoas que também já falaram sobre esse assunto, são as fontes de apoio. Então é importante numa notícia, numa reportagem, você sempre ouvir os dois lados da história, né? Vamos supor que vou fazer uma notícia sobre um acidente de trânsito. É importante eu ouvir a vítima, mas não posso ouvir só a vítima, é importante eu também ouvir o outro lado, que é a pessoa que acabou cometendo o acidente. Então, quando eu tenho as duas versões, fica mais fácil e eu fico mais próximo de ter uma notícia verdadeira. Verifique a data, como eu já tinha falado na nossa aula pelo Meet. Às vezes a informação é verdadeira, porém a data dessa informação é muito antiga. Então vamos supor, eu posso usar uma informação falsa aqui sobre o coronavírus, falar assim, ó, pessoas que morreram pelo coronavírus não é nem 1% da população. Em algum momento, essa informação foi verdadeira. Em algum momento, apenas 1% da população, por exemplo, contraiu o coronavírus, digamos assim. Mas hoje em dia já não é essa informação atual. Então, em algum momento, esse 1% foi verdade, só que agora esse número já está desatualizado. É preciso sempre considerar a data, sempre considerar aquela notícia que está mais recente, tá? Porque ela vai ter dados sempre atualizados, tá bom? Isso é uma piada? Gente, hoje em dia, principalmente o brasileiro, gosta de fazer piada com tudo. Então, se você perceber que uma notícia tem tom sarcástico, pejorativo, é indício de fake news. Alguém pode estar apenas se aproveitando de uma informação para fazer uma piada, tá? E olha, gente, cuidado, porque muita gente leva as piadas a sério e acha que realmente é verdade, né? Então, muito cuidado, preste atenção, procure saber se a fonte que fez esse material não é um comediante, não é alguém que produz conteúdo de humor, porque muitas vezes teve até um caso da Netflix junto com o canal lá do Porta dos Fundos, que eles fizeram um especial de Natal sobre a Santa Ceia, e aí fizeram uma bagunça danada, invertendo toda a história, bagunçando com a história da Santa Ceia. Isso deu uma polêmica no Brasil, porque eles brincaram com uma informação, um relato sagrado, e inseriram muitas coisas ali. Mas tem que se levar em consideração que aquilo era humor. Até onde vai o humor, se pode ou não brincar com os textos sagrados, é outra questão. Mas é necessário considerar
que quem produziu aquele conteúdo era humorista, então aquilo ali jamais seria realmente a verdade, ok? É preconceito? Isso também, gente, como eu falei, né? Hoje em dia nós estamos numa era da pós-verdade. Então, nessa era da pós-verdade, muitas coisas, a verdade já não importa. O que importa é a minha opinião sobre isso, e essa é a minha verdade. E aí eu dou margem para o preconceito. Então, tomem cuidado quando vocês forem verificar uma informação, se a pessoa que está escrevendo o texto, assinando o texto, não está sendo preconceituosa. E lembrando, preconceito não é só sobre cor, também pode considerar o gênero, se é masculino, feminino, e vários outros tipos de preconceito, né? Público LGBT, etc, etc, né? Não vou entrar aqui em grandes polêmicas, mas sempre verifique, gente, se quem está escrevendo um texto, ele está escrevendo de um jeito imparcial ou de um jeito preconceituoso, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco da aula 6. Não divulguem fake news. Quais dicas você daria para um amigo seu não compartilhar as fake news? É uma coisa que você pode pensar aí antes da gente ver o próximo slide, tá? Você tem um amigo que tudo que ele vê na internet, tudo que ele vê nas redes sociais, recebe no WhatsApp, ele acha que é verdade, que é legal, TikTok, por exemplo, né? E vai repassando para os outros, né? Que dica você daria para esse seu amigo para ele não compartilhar fake news? Às vezes ele sabe que não é verdade, mas ele gosta do conteúdo, ele é aquele cara que gosta de compartilhar tudo que chega na mão dele e ele vai passando para os outros. Que dicas você daria para ele? Pensa nisso, reflete sobre isso, tá? Bom, aqui o caderno do aluno Aprender Sempre ele dá algumas dicas. Então, sem fonte. Sem fonte, não compartilha. Um texto que não tem autor, que não tem ninguém que se responsabiliza por ele, não vale a pena você compartilhar. Tom pejorativo é indicativo de mentira. Então, gente, termo pejorativo, erro ortográfico, erro de gramática, né? Então, olha lá, se chama alguém de petralha, se chama os policiais de coxinha, golpista, você tem que duvidar. Qualquer tom pejorativo, qualquer preconceito dentro de um texto pode ser indício de mentira. Olhe sempre a data, de novo batendo nessa tecla, né? Sempre a data. Se uma notícia for de 2003, por exemplo, na data de hoje pode ser que ela não faça mais sentido, porque ela já não vai refletir a realidade que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, gente, muito cuidado, porque tem gente que se aproveita disso, pega dados antigos e compartilha no WhatsApp, em Facebook, como se fosse uma coisa atual, tá bom? Então, se eu coloco, por exemplo, eu comecei falando lá na aula do Meet do Luan Santana, né? E agora eu vou falar do Gustavo Lima, por exemplo. Pego lá e crio uma notícia. Crio não, busco na internet. Gustavo Lima lança novo CD. Aí essa notícia, por exemplo, é de 2010. E aí eu começo a jogar no WhatsApp lá, só para deixar os curiosos, os fãs do Gustavo Lima, a fim de pesquisar sobre isso. E aí, gente, essa notícia lá em 2002, quando Gustavo Lima lançou um novo CD, foi verdade. Ela não é uma fake news. Mas se a pessoa não olhar a data, ela vai achar que realmente ele gravou um novo CD atualmente. E essa não é a verdade, tá? Use o Google para checar. Checagem é a palavra-chave nesses casos. É importante verificar sempre sobre o conteúdo se houver alguma coisa de falsidade nele. O próprio WhatsApp agora, gente, quando é uma mensagem que está sendo encaminhada, compartilhada muitas vezes, o próprio WhatsApp agora ele fornece um recurso que é uma lupinha que aparece do lado da mensagem que foi compartilhada. E aí você pode pesquisar sobre essa notícia, sobre esse texto, lá no Google e ver se essa notícia é verdadeira, a fonte é verdadeira, se o autor é verdadeiro, tá? Então tem informações ali sobre essas mensagens de WhatsApp, quando elas estão... O WhatsApp percebe que é muito compartilhado uma informação, ele mesmo já dá esse recurso para a pessoa, tá?
Agora falando da aula 7, de olho nas fake news, o que eu ia propor para vocês, então eu vou deixar bem claro, gente, não precisa fazer isso agora, quando a gente tiver aula pelo Meet ou aula presencial, a gente ainda pode fazer essa atividade, porque é um tipo de texto que dá para fazer sobre vários assuntos em várias ocasiões, tá? Seria a produção de um podcast, eu só estou falando dele aqui porque ele faz parte da sequência de atividades. Então, se a gente tivesse numa situação de normalidade, a gente faria ele, tá? Então, não precisa se preocupar em fazer agora essa atividade. Lembrando que tem uma atividade que é a memória literária que eu pedi para vocês fazerem e depois gravar um áudio caso tenha vergonha de ler para a gente na aula do Meet. Mas, caso contrário, vocês podem produzir um áudio e enviar pelo WhatsApp ou colocar esse áudio para a gente ouvir no momento que for ter aula pelo Meet, tá? Essa atividade aqui da aula 7 ainda não precisa fazer, mas se vocês fossem fazer, vocês iriam produzir um podcast. Esse podcast seria primeiro escrito, aí vocês seguiriam essas denominações aqui. Então, a temática do podcast seria fake news, o gênero textual seria que tipo? Você vai ter que definir, fazer ali um programa, um roteiro, tá? Seria uma entrevista com alguém, você falaria sobre fake news, você faria em forma de notícia, você faria em forma de dicas para não cair nas armadilhas das fake news, etc. Então, aqui a orientação que o caderninho dá são de até 3 tipos, mas isso não impede você criar um outro tipo de texto que se encaixe, gente, no gênero podcast, tá? Ah, não dá para fazer uma fábula, né? Porque a fábula, gente, não conversa com esse gênero podcast. Já a entrevista, existe podcast de entrevista, existe podcast de notícia, existe podcast de dicas, tipo um tutorial, tá bom? Então, tem que ser algum tipo de texto que converse com o gênero podcast. Depois, organizar uma sequência lógica dessa entrevista, da notícia ou das dicas, de acordo com o tipo de texto escolhido pelo grupo. Alerta para os efeitos de disseminação das fake news. Então, depois de fazer o texto escrito, vocês iriam produzir o podcast, seguindo também essas orientações. Um podcast de fake news, definir um grupo, quem vai falar, quem que ia editar, quem que ia revisar o texto, como será formatado, ensaiar as falas para gravação. Lembrando, gente, gravar não é só ficar lendo um texto, tá? Gravar você tem que ter, até a entonação que você dá, tem que demonstrar que você já produziu aquele conteúdo antes, já reviu ele, já sabe o que vai falar sobre ele, tá bom? Fazer a gravação e editar e publicar o podcast. Então não se preocupem, gente. Essa atividade aqui do podcast ainda não precisa fazer. Aqui eu só estou mostrando, como eu disse, para vocês verem que a gente faria isso se tivesse numa situação de normalidade. Em algum momento pode ser que a gente faça um podcast, então é bom saber como ele seria feito, ok? E nesse último slide, que seria a última aula, seria a parte 2 do podcast, vai mostrar como se avalia um podcast para saber se ele é um bom podcast ou não, tá bom? Gente, o caderninho Aprender Sempre, ele trabalha bastante com essa questão da autoavaliação. Então, muitas vezes não é o professor que vai corrigir o texto de vocês e não é porque o professor não quer, é porque é a vontade de trabalhar com a autoavaliação, o aluno perceber se o texto dele é bom ou não. Não é o professor que tem que saber se o texto dele está bom. O aluno ele tem que perceber isso e fazer as devidas correções. Então vocês podem ver que sempre que tem uma produção de texto aqui nesse caderninho Aprender Sempre, no final, na aula 8, sempre é uma autoavaliação do aluno para ele perceber se o texto dele está adequado ou não. E nessa aula 8 aqui da sequência de atividade 3 não é diferente. Então aqui nós vamos ter, no próximo slide, o que é necessário, depois de você produzir o texto, olhar e ver se o seu texto está de acordo ou
o que você precisa fazer de correção, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha rapidinho ali nesse último slide. Critérios para avaliação. Apresenta com objetividade a temática das fake news. Apresenta uma sequência lógica. Apresenta formas para verificação se as notícias são verdadeiras ou falsas. Apresenta alerta para os efeitos da disseminação das fake news. Apresenta qualidade de edição e qualidade sonora. Apresenta criatividade. Colabora para a conscientização das pessoas. Então, gente, aqui nessa autoavaliação, você só, quando produzir um podcast, né, você só precisa verificar se é sim ou se é não, né? E aí, normalmente, quando você está fazendo um texto, se você verificou que sim, você pode passar adiante. Se você verificou que alguma coisa se enquadra no não, é aconselhável que você vá e corrija isso daqui, esse problema que você já encontrou antes de gravar um texto, antes de você publicar um texto, tá? Então, é assim que se faz uma autoavaliação. O professor, quando ele vai avaliar um texto, ele define critérios de avaliação, que podem ser esses mesmos, porém, normalmente, quando um professor ele vai avaliar, ele coloca ali uma nota, né, um nível para ele analisar esse sim ou não. Entre esse sim ou não, pode ter algumas variantes, né? Então, aqui nesse caso aqui, se a sequência lógica não tem sequência lógica, o quanto não está lógico esse texto, né? Então, de uma nota de 1 a 5, quanto esse texto aqui não está lógico? Olha, a lógica desse texto eu poderia dar 1 para essa lógica. Apresenta objetividade temática? Sim, mas o quanto? De 0 a 5 de objetividade temática? Ah, tá ali próximo da perfeição, mas ainda não está perfeito. Atribui um 4. Apresenta alerta para os efeitos da disseminação de fake news? Apresenta um alerta. Mas seria bom que ele apresentasse pelo menos um 5. Então, eu coloco aqui nota 1 também. Vocês estão entendendo como que é feita uma avaliação com critérios por um professor? Então, gente, esse aqui foi o resuminho das aulas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam esse vídeo e vai ficar gravado aí, vocês podem rever ele o momento que vocês quiserem. E, gente, estudem. Estudem porque nono ano não é brincadeira, tá? Nono ano já é um ano complicado e aí com a pandemia vem complicar mais. Continuem participando, como eu elogiei hoje na aula, a participação de vocês. E saiba, gente, que isso que vocês estão fazendo hoje, de participação, de correr atrás, de se empenhar para fazer as atividades, vai ter um grande resultado lá na frente, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.